Quem é maior, Flamengo ou Cruzeiro? Duas das equipes mais vencedoras do futebol brasileiro e mundial, com várias conquistas, vários títulos. O encontro entre rubro-negros e azul celeste. Para saber um pouco da história desse confronto, títulos, curiosidades e muito mais. Início da história de Flamengo e de Cruzeiro. O Clube de Regatas do Flamengo tem sua fundação em 17 de novembro de 1985, como Clube de Remo. Já o futebol tem sua fundação em 3 de maio de 1912, onde foi realizada sua primeira partida de futebol. E o primeiro título oficial do Flamengo foi o Campeonato Carioca de 1914. Já o Cruzeiro Esporte Clube tem sua fundação em 2 de janeiro de 1921, como Società Sportiva Palestra Itália. E o futebol tem sua primeira partida em 3 de abril de 1921. E o nome Cruzeiro Esporte Clube passa a ser no ano de 1942, quando deixou de homenagear as origens italianas. E o primeiro título oficial do Cruzeiro foi o Campeonato Mineiro de 1928. Histórico do confronto: 102 jogos entre jogos oficiais e amistosos, com 39 vitórias do Flamengo, 36 vitórias do Cruzeiro e 27 empates. O Flamengo marcou 135 gols, o Cruzeiro marcou 123 gols. Primeira partida. A primeira partida ocorreu no Estádio Barro Preto, a inauguração do Estádio Barro Preto do Cruzeiro, na cidade de Belo Horizonte, em 1923. Partida amistosa em que Palestra Itália, Cruzeiro e Flamengo ficaram no empate em 3-3. Última partida tem a gravação desse vídeo. Partida realizada no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, válida pelo Brasileirão de 2025. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Maiores goleadas. Maior goleada do Flamengo sobre o Cruzeiro foi 6-2 no Brasileirão de 2004, 5-1 no Brasileirão de 2011 e 5-1 em um amistoso em 1968. E as maiores goleadas do Cruzeiro sobre o Flamengo foram 6-2 em um amistoso em 1966 e um 5-1 em um amistoso em 1946. Maior tempo de invencibilidade no confronto. O Flamengo ficou 7 jogos sem perder para o Cruzeiro e o Cruzeiro ficou 9 jogos sem perder para o Flamengo. Maior público do confronto. O maior público do confronto ocorreu na Copa do Brasil de 1996. 84.414 torcedores foram ao Mineirão, em Belo Horizonte, acompanhar o empate de Cruzeiro 0, Flamengo também 0. O artilheiro do confronto é Tostão do Cruzeiro, com 5 gols, e Thiago Neves também com 5 gols, só que 3 gols marcados com a camisa do Flamengo e 2 gols marcados com a camisa do Cruzeiro no confronto entre rubro-negros e alviceleste. Finais. As duas equipes se enfrentaram em 2 oportunidades valendo o troféu, ambas vencidas pelo Cruzeiro. Em 2003, pela Copa do Brasil, após o empate no Maracanã por 1-1, no Estádio do Mineirão, o Cruzeiro venceu por 3-1, conquistando a Copa do Brasil de 2003. Em 2017, também pela Copa do Brasil, empate no Maracanã por 1-1, no Mineirão 0-0 e nos pênaltis deu Cruzeiro 5-3. Confrontos de mata-mata: 4-3 para o Flamengo. O Flamengo eliminou o Cruzeiro em 4 oportunidades. 95, quartas de finais da Copa do Brasil. Também em 95, semifinal da Supercopa da Libertadores. Em 2001, semifinal da Copa dos Campeões. Em 2013, oitavas de finais da Copa do Brasil. Já o Cruzeiro eliminou o Flamengo 3 vezes. Em 96, semifinal da Copa do Brasil. Em 2002, semifinal da Copa dos Campeões. Em 2018, oitavas de finais da Copa Libertadores.
campanhas de destaque chegando a finais de competições internacionais. A famosa tradição em competição internacional, quando a equipe chega, mas não fica com o título. 7 para o Flamengo e 11 para o Cruzeiro. As 7 vezes que o Flamengo chegou em decisões e não levou foram: 2019, vice do Mundial de Clubes da FIFA. 2021, vice da Copa Libertadores. 93 e 95, vice da Supercopa da Libertadores. 2017, vice da Copa Sul-Americana. 2001, vice da Copa Mercosul. E 2023, vice da Recopa Sul-Americana. As 11 vezes que o Cruzeiro chegou e não levou em competições internacionais: 76 e 97, vice do Mundial Interclubes. 77 e 2009, vice da Copa Libertadores. 88 e 96, vice da Supercopa da Libertadores. 2024, vice da Copa Sul-Americana. 98, vice da Copa Mercosul. 92 e 93, vice da Recopa Sul-Americana. E 92, vice da Copa Master da Supercopa. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais. Assim como no internacional, quando a equipe chega, mas não leva, mas é o time de chegada, de tradição. 11 para o Flamengo, 8 para o Cruzeiro. As 11 vezes que o Flamengo chegou em competições nacionais não levou, válidos para pontos corridos, triangular, quadrangular e final. O Flamengo foi vice do Brasileirão em 64, 2018 e 2021. Vice da Copa do Brasil em 97, 2003, 2004, 2017 e 2023. E vice da Supercopa do Brasil em 91, 2022 e 2023. As 8 vezes que o Cruzeiro chegou e não levou em competições nacionais: vice do Brasileirão em 69, 74, 75, 98 e 2010. Vice da Copa do Brasil em 98 e 2014 e vice da Copa dos Campeões em 2002. Participações em Copa Libertadores da América. O Flamengo participou 20 vezes e o Cruzeiro 17 vezes. Não está sendo computado a edição de 2025, porque ela ainda não terminou. As 20 edições que o Flamengo participou, as melhores colocações foram 3 títulos, 81, 19 e 22, um vice em 21, um terceiro lugar em 82 e um quarto lugar em 84. Das 17 participações do Cruzeiro, as melhores colocações foram 2 títulos, 76 e 97, 2 vices, 77 e 2009 e um quarto lugar em 67. Número total de finais disputadas de competições nacionais e internacionais: 42 decisões disputou o Flamengo e 36 decisões disputou o Cruzeiro. Das 42 decisões que o Flamengo disputou, foram 14 internacionais, conquistando 7 títulos e ficando com 7 vices, e 28 nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e final, sendo 17 títulos e 11 vices. Já o Cruzeiro tem 36 decisões, 18 finais internacionais, conquistando 7 títulos, ficando com 11 vices, e 18 finais nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e final, conquistando 10 títulos e ficando com 8 vices. Maior ídolo do Flamengo é Zico. Era meio-campista, a camisa do Flamengo fez 635 jogos, marcou 476 gols, conquistou 13 títulos oficiais de primeira divisão. E o maior ídolo do Cruzeiro é Tostão, era centroavante, a camisa do Cruzeiro fez 378 jogos, marcou 249 gols, conquistou 6 títulos oficiais de primeira divisão. Maior time da história de Flamengo e de Cruzeiro. O Flamengo tem 2 grandes times na sua história e o Cruzeiro também tem 2 grandes times na sua história. O Flamengo tem o time da década de 80 e de 2019 em diante. Feitos do Flamengo na década de 80: campeão do mundo, campeão da Libertadores, 4 títulos brasileiros, 2 títulos cariocas. O Flamengo nos anos de 2019 até o momento:
bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, 5 títulos do Campeonato Carioca, um vice do Mundial, um vice da Libertadores, um vice do Brasileirão, um vice da Copa do Brasil, um vice da Recopa Sul-Americana e 2 vices da Supercopa. Já o Cruzeiro também tem 2 grandes times na sua história, da década de 90 e da década de 2010. Feitos do Cruzeiro da década de 90: campeão da Libertadores, bicampeão da Supercopa da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Copa Ouro Conmebol, campeão da Copa Master da Supercopa, 6 títulos do Campeonato Mineiro, um vice do Mundial, um vice do Brasileirão, um vice da Copa do Brasil e 2 vices da Recopa e 2 vices da Supercopa da Libertadores, um vice da Copa Mercosul e um vice da Copa Master. E o Cruzeiro dos anos 2010 a meados de 2019, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, 4 títulos do Campeonato Mineiro, um vice do Brasileirão e um vice da Copa do Brasil. Grandes ídolos da história do Flamengo. Alguns dos grandes ídolos: Zico, Júnior, Leandro, Dida, Leônidas da Silva, Evaristo de Macedo, Zizinho, Adílio, Andrade, Rondinelli, Nunes, Adriano, Gabigol, Bruno Henrique, Sávio, Arrascaeta e Petkovic, dentre outros grandes ídolos. Grandes ídolos da história do Cruzeiro. Alguns dos grandes ídolos: Tostão, Diceu Lopes, Raul, Nelinho, Alex, Joãozinho, Piazza, Dida, Palinha, Bengala, Marcelo Ramos, Ronaldo, Niguinho, Ricardinho, Sorin, Zé Carlos, Fábio, dentre outros grandes ídolos. Jogadores campeões do mundo que atuavam por Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo tem 7 jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira. São eles: em 1958, Zagallo, Moacir, Joel e Dida. Em 70, Brito. Em 94, Gilmar. Em 2002, Juninho Paulista. E o Cruzeiro tem 5 jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira. Em 70, Piazza, Tostão e Fontana. Em 94, Ronaldo. Em 2002, Edilson. Estádio: o Flamengo manda seus jogos no estádio do Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores. E o Cruzeiro manda seus jogos no estádio do Mineirão, com capacidade para 61.927 torcedores. Torcida: fonte Instituto Atlas Intel, pesquisa realizada em agosto de 2024, com margem de erro de 2% para mais ou para menos. O Flamengo conta com 46,5 milhões de torcedores e o Cruzeiro com 11,6 milhões de torcedores. Valor de mercado: fonte Sport Value, empresa especializada em marketing esportivo, estudo feito em dezembro de 2024. O Flamengo conta com 4,8 bilhões de valor de mercado, primeiro clube mais valioso do Brasil, e o Cruzeiro com 1,4 bilhões de valor de mercado, 11º clube mais valioso do Brasil. Títulos oficiais de primeira divisão: Mundial de Clubes, o Flamengo tem 1 conquista, o Cruzeiro não tem nenhuma. Copa Libertadores, o Flamengo tem 3 títulos, o Cruzeiro tem 2 títulos. Brasileirão, o Flamengo tem 8 conquistas, o Cruzeiro tem 4 conquistas. Supercopa da Libertadores, o Cruzeiro tem 2 títulos, o Flamengo não tem nenhum. Copa do Brasil, o Flamengo tem 5 títulos, o Cruzeiro tem 6 títulos. Copa Mercosul, o Flamengo tem 1 título, o Cruzeiro não tem nenhum. Copa Ouro Conmebol, o Flamengo tem 1 título, o Cruzeiro também tem 1 título. Copa Master da Supercopa, torneio da Conmebol, o Cruzeiro tem 1 título, o Flamengo não tem nenhum.
Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem um título, o Cruzeiro também tem um título. Copa dos Campeões. O Flamengo tem uma conquista e o Cruzeiro não tem nenhuma. Supercopa do Brasil. O Flamengo tem 3 títulos e o Cruzeiro não tem nenhum. Campeonatos estaduais. Campeonato Carioca e Campeonato Mineiro. O Flamengo conquistou o Carioca 39 vezes e o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro 38 vezes. Torneios regionais. Torneio Rio-São Paulo e Copa Sul-Minas e Copa Centro-Oeste. O Flamengo conquistou o Torneio Rio-São Paulo uma vez, o Cruzeiro conquistou a Copa Sul-Minas 2 vezes e a Copa Centro-Oeste uma vez. Honrarias, quando uma equipe conquista 3 ou mais títulos na mesma temporada. Tríplice Coroa, o Flamengo tem 2 e o Cruzeiro tem 1. E Quádrupla Coroa, o Flamengo tem 1 e o Cruzeiro não tem nenhuma. As 2 Tríplices Coroas do Flamengo ocorreram em 81 e 2019. Em 81 o Flamengo conquistou o Estadual, Libertadores e Mundial. Em 2019 Estadual, Libertadores e Brasileirão. A Tríplice Coroa do Cruzeiro ocorreu em 2003, conquistando o Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual. E a Quádrupla Coroa do Flamengo foi em 2020. Conquistou o Estadual, a Copa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Brasileirão. Rebaixamentos. O Cruzeiro tem um rebaixamento e o Flamengo nunca foi rebaixado. Porém, o Cruzeiro disputou a Série B 3 vezes, 2020, 21 e 22. Títulos oficiais de primeira divisão. Resumo dos títulos. Com 64 títulos para o Flamengo e 58 títulos para o Cruzeiro. Dos 64 títulos do Flamengo são 7 títulos internacionais, 17 nacionais, 39 estaduais e 1 regional. Dos 58 títulos do Cruzeiro são 7 títulos internacionais, 10 títulos nacionais, 38 estaduais e 3 regionais. E aí, quem é maior? Flamengo ou Cruzeiro? Dê seu comentário e também diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.